Joel capítulo 2, quero ler com você, a partir do verso 25. Conforme você for encontrando, fique de pé, reverência à palavra do nosso Deus. Joel capítulo 2, a partir do verso 25, amém? Glória a Deus. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, e o meu exército, o meu grande exército que enviei contra vocês. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. Louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. E vós saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Amém? Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, se você puder. Senhor Jesus, nós somos o teu povo. Nós somos a tua igreja. Nós somos os teus filhos. Como a tua filha nos conduziu a esse tempo de oração, declarando a abertura desse culto, nos lembrando que nós somos filhos amados de um Pai tão amoroso. Ah, Deus, como é bom te pertencer como filho, como povo teu. E a tua palavra declara para nós que a vergonha já não será mais as nossas vestes. A tua palavra declara que a vergonha já não estará mais em nosso meio, porque na tua palavra diz que há restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi levado. O Senhor está prometendo ao teu povo, e nós somos o teu povo. Então, se cumpra nessa manhã, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Se cumpra nessa manhã, Deus, a tua presença, a tua promessa de presença em nosso meio. E tudo, Deus, o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Pode se assentar. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar, o tema dessa palavra é: Deus é o Deus da restituição na sua família. Deus é Deus de restituição na sua família. Vou dizer de novo: Deus é Deus de restituição na tua família. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer ao nosso coração, nessa manhã, a respeito de restituição. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu entendo, que a restituição, ela é bíblica. A restituição, ela nasce no coração de Deus. Quando a palavra de Deus, a gente vai lá para Êxodo, Você não precisa abrir a sua Bíblia. Mas quando Deus está estabelecendo todas as coisas para o seu povo, quando ainda no deserto, Deus está estabelecendo a lei, para o seu povo, Deus está declarando que ninguém ficará impune, que ninguém vai ficar no prejuízo, envergonhado, se algo lhe for tirado. E Deus estabelece algo muito interessante quando ele fala que em todo caso de transgressão, seja a respeito do boi, Deus falando para o povo, seja a respeito do jumento, seja a respeito da ovelha, seja a respeito do vestido ou de qualquer coisa perdida, que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante o juiz. Então, se no meio do povo
alguém se sentia lesado, alguém se sentisse no prejuízo, porque o irmão pegou o boi, pegou a jumenta, pegou o vestido, pegou a roupa, ele iria apresentar diante o juiz. Ele iria dizer: juiz, esse boi é meu, né? Essa veste é minha, esse objeto é meu. E quando Deus está estabelecendo essas coisas ainda para o seu povo, no livro de Êxodo, né? Nas leis ali, quando Deus está dizendo: olha, estabeleça juiz no meio de vocês, e essas pessoas lesadas, prejudicadas, irão se apresentar diante desse juiz, e o juiz vai dizer, se de fato o juiz entender que essa pessoa, ela foi lesada, prejudicada, a outra pessoa terá que devolver ela, terá que devolver aquilo que tomou, terá que, arrumar um jeito de devolver aquilo que foi levado. Só que quando Deus estabelece essa ordem, Deus não estabelece que se pegou um boi, vai devolver o boi. Não. Agora, a devolução da pessoa terá que ser em dobro. A devolução da pessoa que levou, a pessoa vai ter que então arrumar um jeito de devolver 2 vezes mais aquilo que foi tirado. Então, a restituição, quando nós entendemos, a gente está num período da restituição, do imposto de renda. Cadê o Vini? Vini está aí? Vini é contador, não sei se tem algum outro contador aqui, que receberam, o que é a restituição? É uma parte, muito pequenininha, do que o governo devolve diante de tudo que a gente paga de impostos, diante de tudo que a gente, o governo então entende que é necessário uma devolução, só que essa devolução, ela não chega nem perto daquilo que a gente colocou, O que na verdade é que se a gente pagou 50, o governo está falando, toma 5 aqui, para você ficar calmo. Se você pagou 100, toma 2 aqui, 3 aqui, para você ficar contente, alegre. Não é isso? Mas o nosso Deus é justo. Amém, irmãos? Quando Deus estabelece, eu acredito que quando pessoas são levantadas dentro do povo para ser juiz, dessas causas, da mesma forma que no tempo de hoje, eu imagino que há juízes, que muitas vezes a gente descobre, juízes às vezes comprados, às vezes injustos, talvez juízes que não conseguem entender a história da forma que foi, e às vezes por uma questão de limitação, ele acaba sendo injusto naquilo que ele diz, ele acaba sendo injusto quando ele bate o martelo. Mas é maravilhoso saber que a minha vida e a sua vida, ela não está diante de juízes humanos. Nós temos um santo juiz chamado Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Nós temos um santo juiz chamado Jesus. Aleluia. E esse santo juiz, ele não erra. Esse santo juiz, ele não tem falha. Esse santo juiz é aquele que olha para a nossa vida e de fato reconhece que muitas vezes na nossa caminhada nós somos lesados, nós somos roubados. Nós estamos no mês da família e durante todo o mês, essa é a nossa última mensagem, à noite ainda temos uma mensagem, mas o nosso último domingo do mês de maio, onde nós falamos tanto sobre família, oramos tanto pela sua casa, pela sua família, pedimos o ministério de intercessão da igreja, na coordenação da nossa irmã Glorinha, que também mobilizasse, a gente fizesse momentos, relógios de oração, intercessão pelas famílias da igreja, porque a gente entende que muitas vezes as nossas famílias também, elas enfrentam perdas. As nossas famílias também vivem muitas vezes relacionamentos quebrados. Filhos muitas vezes afastados, longe da presença de Deus. Às vezes a gente vive na nossa casa tempo de dor, de escassez, às vezes, muitas vezes, tempos
de decepções. Mas o Deus da Bíblia é especialista em restituir. Foi Ele que criou a restituição. E naquilo que foi roubado, perdido, destruído, Deus está nos dizendo nessa manhã, haverá restituição. É uma promessa para quem confia, né? É uma promessa para quem se volta para o Senhor. E eu queria dizer a você nessa manhã que Deus não apenas cura a sua família, Ele também é poderoso para restituir aquilo que foi perdido na sua casa. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Se a restituição, então, faz parte do caráter de Deus, né? A perda, o roubo, faz parte do caráter do diabo. A Bíblia vai dizer, Jesus um dia o denuncia, o desmascara, dizendo, o ladrão vem então somente para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Então, quando Jesus vai dizer isso a respeito do diabo, do maligno, Jesus está dizendo, olha, o ladrão, Satanás é um ladrão, é um mentiroso. O diabo é então especialista em trazer roubo, em trazer morte, em trazer destruição. E muitas vezes nós nos vemos no meio da nossa casa, muitas vezes sendo saqueados, roubados. Muitas vezes nós conseguimos ver destruição desse ambiente que Deus preparou para a nossa vida. Muitas vezes dentro da nossa casa nós conseguimos entender e ver que nós somos lesados muitas vezes. Mas como eu preciso nessa manhã dizer a você, que aquilo que foi perdido, o Senhor é poderoso para trazer restituição sobre cada um de nós. Quando nós lemos Joel capítulo 3, aliás, Joel capítulo 2, eu não sei se você já leu Joel capítulo 2. Joel fala sobre um momento muito difícil que Israel está vivendo. Israel foi devastado, Israel foi levado como cativo, né? Os inimigos cercaram Israel, pegaram daquilo que havia de melhor na terra, pegaram da sua prata, do seu ouro, pegaram dos homens qualificados, das mulheres qualificadas e queimaram tudo. Eu queria que você pensasse nessa manhã sobre um lugar de devastação, um lugar destruído, um lugar onde certamente a gente olha e a gente vê portões queimados, paredes derrubadas, aonde muitas vezes a gente vai ler a palavra de Deus e eu fico imaginando que foi um período de muita dor, de muita ausência, né? Israel, apesar do que Israel está vivendo, Israel está fazendo uma escolha, e uma escolha muito ruim. Isso tudo está acontecendo em Israel por conta dele virar as costas para o Senhor, dessa nação dizer, nós não queremos o Senhor. Virar as costas para o Senhor é sinônimo, né, de destruição. A virar as costas para o Senhor, então, é sinônimo de permitir que Satanás entre, de fato, na vida dessa pessoa, ou talvez na vida dessa nação. Virar as costas para o Senhor é dizer, Senhor, nós não queremos o Senhor mais como nosso Pai, como nosso Deus, sabe? Nós queremos servir como as outras nações, nós queremos outros deuses como as outras nações. E como a gente aprende, né, que tudo tem consequência, Israel se torna então uma nação vulnerável, fraca, uma nação desprotegida. E os seus inimigos então invadem, faz tanta coisa ruim com Israel. Mas quando Israel está nesse processo de quebrantamento, irmãos, a Bíblia fala que o Senhor é Deus que não resiste a um coração quebrantado. A gente pode olhar para uma pessoa que cometeu muitos erros na sua vida, mas quando essa pessoa de fato ela entende da graça e da misericórdia de Deus,
E essa pessoa, ela se rende diante do Senhor. Toda a sua culpa, o Senhor vai dizer na sua palavra: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aleluia. Dos seus erros eu me esqueço. Isso para a gente que vive uma vida muitas vezes legalista, nesse mundo que muitas vezes tudo que a gente conquista é pelo mérito. Que se fez por merecer, vai receber. Se não fez por merecer, não vai receber. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, graças a Deus que Deus não nos trata segundo as nossas ações. Você pode dizer graças a Deus por isso, irmão? Você pode dizer graças a Deus porque não é pela via do mérito, porque não é pela via, sabe, daquilo que nós acreditamos. Ele nos diz: olha, Israel, você errou, você cometeu tantos pecados, mas quando você se achega diante de Deus, Deus não apenas está dizendo: dos seus pecados eu não me lembrarei mais, mas o Senhor ainda está dizendo para Israel: olha, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus então, Ele não apenas apaga o pecado, encobre o pecado, mas a palavra de Deus está dizendo: e eu vou ainda além disso, eu vou restituir os anos que foram perdidos. Então, para o mundo é loucura, e de fato, até para a gente, às vezes a gente olha e fala assim: mas como pode, né? Fez tanta coisa errada, cometeu tantos absurdos, mas agora essa pessoa, ela se rende diante de Deus. Essa pessoa, ela diz: Senhor, de fato, Tu és o Senhor da minha vida, eu aceito a obra de redenção que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Senhor, eu aceito, sabe, o que o Senhor pagou. Eu entendo agora que o Senhor levou sobre si os meus pecados, o Senhor levou sobre si as minhas iniquidades, como ovelha muda que vai para o matadouro, e ali o Senhor pagou por todo o meu pecado. Senhor, eu te agradeço. E aí a palavra de Deus vai dizer então que o Senhor, Ele vai dizer: tá bom, eu apago todas as suas transgressões. Está vendo essa lista de coisas aqui que o inimigo escreveu? Está vendo essa lista de condenação aqui que eu, como perfeito juiz, deveria, colocar sobre a sua vida? Não, eu tiro todas elas, eu apago todas elas, eu lanço no mar do esquecimento, e eu vou além, eu vou devolver os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você pode agradecer ao Senhor por isso, irmãos? Deus, Ele consegue ver o que a sua família perdeu. O que o Senhor está dizendo para Israel é, quando a gente olha para o gafanhoto, porque tudo que Israel então implanta, vem as pragas e come tudo. Tudo que Israel tenta fazer não dá certo, porque sobre Israel ainda está debaixo de assaltos, está debaixo ainda de roubos. Mas Deus vê, e eu creio, irmãos, que Deus, Ele também contempla a minha casa, Ele também contempla a sua casa, e Deus, Ele consegue ver o que a nossa família perdeu. E Deus não é indiferente às perdas da sua casa. Ele conhece os anos de dor, Ele conhece as lágrimas escondidas. Muitas vezes nós nos comportamos como a sunamita, que a gente pregou aqui no início dessa mensagem. Talvez só a gente, o Espírito Santo, sabe o que a gente está passando. Quando a gente passa por aquele portão, a gente coloca talvez um sorriso, Às vezes a maquiagem, por parte das mulheres, esconde ali talvez alguma, ou tenta esconder ali alguma tristeza, Mas só o Senhor sabe. O Senhor sabe muitas vezes como você entra naquelas portas. O Senhor sabe muitas vezes quando você se achega nesse altar. O Senhor sabe muitas vezes quando você está na rua e você pensa 2 vezes antes de voltar para casa. Será que eu volto para casa ou fico aqui mesmo? O Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele te contempla.
e tem uma lição muito especial que eu aprendo sobre Joel, sobre a promessa de Deus para Joel. Nós não precisamos esconder as nossas perdas diante de Deus, porque Ele é Deus que vê, e além disso, Ele é Deus que se importa. Você pode declarar isso sobre a vida do teu irmão, e declarar para ele: Deus é Deus que vê, e Deus é Deus que se importa, meu irmão. Queria perguntar a você nessa manhã: o que foi roubado? O que foi roubado na sua família? O que foi roubado na sua casa? Será que foi roubado a paz? Será que foi roubado a alegria? Será que foi roubado o amor, a cumplicidade no casamento, a amizade no relacionamento? Será que o que foi roubado, o respeito do pai para com o filho, do filho para com o pai? Será que o que foi roubado dentro da nossa casa, sabe, é pelas nossas finanças? A gente olha e vê um ambiente muitas vezes de dívida, de perdas, de prejuízos, né? Quando você pensa que vai, tudo quebra, tudo queima. Quando você pensa que vai andar, acontece uma situação, você fala: meu Deus do céu, de novo. Eu achei que ia ser diferente. Eu achei, porque muitas vezes nós estamos nesse cenário onde o que Israel está vivendo, nós também estamos vivendo. Mas eu quero profetizar hoje, nesse mês, como a gente tem profetizado, que Deus possa começar um processo de restituição poderoso na sua casa, a começar da sua vida, a começar nas emoções da sua casa, a começar na sua saúde, a começar na tua vida espiritual, a começar na vida dos teus filhos, da esposa, do esposo, de quem reside ali naquele ambiente. Deus começa, eu creio, em nome de Jesus, um processo de restituição poderoso para a glória de Deus. Deus promete restituir. Israel está ouvindo de Deus que Deus promete restituir de forma abundante. Você lembra da lei de Êxodo que nós falamos aqui? A ordem de Deus dentre o seu povo ali é que quem pegasse algo de alguém, roubasse, trouxesse prejuízo sobre alguém, deveria devolver em dobro. Mas a promessa de Deus, ela não é sobre dobro. Quando Deus ele vai restituir, Ele não vai dar em dobro, segundo a sua palavra. Acompanhe comigo o que é a palavra de Deus. Se você fechou sua Bíblia, abre, ou por favor, coloque aqui para a gente, em Joel capítulo 2. Em Joel capítulo 2, eu quero ler com você um pouco antes, o verso 23. Joel 2, 23. Vamos ler juntos? E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serode. Verso 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Verso 25. E restituir-vos-eis os anos que foram... vamos tirar de novo. Restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo para o povo: se alegre, regozije-se, porque é chegado o tempo de abundância. Deus está dizendo para o seu povo: se alegre. A palavra, a ordem de Deus começa dizendo: se alegre, regozije-se, né? Glorifique ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus dará a chuva. Ou seja, Deus está falando que em tempo de sequidão, que Israel está vivendo uma temporada de sem chuva, de muita escassez, aonde
todo tipo de praga está devorando por conta da chuva, por conta da falta de chuva. Tudo que Israel planta, tudo que Israel semeia é devorado. Mas Deus está falando, eu vou mandar a chuva. Deus está dizendo, eu vou mandar a chuva. E quando eu mandar a chuva, vocês vão ver, transbordarão os vossos lagares. Eu vou encher, sabe? Eu vou encher, vai ter muito fruto, porque eu vou encher, sabe, os lagares de muita uva, vai ter muito suco, vai ter muito vinho, está dizendo o Senhor. Eu vou trazer, então, de forma abundante. A restituição, irmãos, que Deus deseja fazer, ela é além do que o governo pode nos dar, pode te dar. Ela é além do que a pessoa, né? Talvez você esteja em causas na justiça, reivindicando talvez um prejuízo, dizendo, olha, eu fui roubado, essa empresa me lesou, essa pessoa me lesou. Talvez você esteja, e tudo bem com isso. Porém, a promessa de Deus, ela é infinitamente maior. Ela não se compara do que Deus deseja derramar sobre os seus filhos. Ela não... Oi. Sim. Tá bom. Pode deixar. Eu entendo, irmãos, o que Deus deseja fazer em nossa vida. Eu desejo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós temos orado por restituição nesse lugar. Você tem orado por restituição nesse lugar? Mas eu creio que a restituição que Deus deseja fazer, ela começa em nós. Ela começa em nós. Ela começa na minha casa, ela começa na sua casa. Que a minha casa e a sua casa, irmão, seja uma expressão poderosa da restituição de Deus. Que a minha casa e a sua casa seja, sabe, um outdoor dos céus, que mostra para todo mundo que servimos um Deus fiel, um santo juiz, um poderoso juiz, que derrama sobre os teus filhos infinitamente mais do que eles possam ter tido prejuízo. E a gente vai perceber que o diabo será envergonhado. E Deus está dizendo, e o meu povo não será mais envergonhado. Quando há prejuízo sobre a nossa vida, a gente fica envergonhado. Porque as pessoas, elas olham e elas sabem, ele foi roubado, ela está sendo roubada. A casa dele, a casa dela, está vivendo um tempo de assalto. Eu consigo ver nos olhos. Eu consigo, na conversa, quando a gente está sendo roubado, numa simples conversa, a gente deixa escapar. Por mais que a gente coloque um sorriso que talvez não é tão verdadeiro em nosso rosto, quem é assaltado, quem é prejudicado de certa maneira, não consegue guardar isso. Mas Deus conhece o nosso coração, assim como Ele conhece Israel. Sabe, Deus é poderoso para devolver a comunhão que se perdeu. Deus é poderoso, irmãos, para devolver a alegria que se apagou. Tem casas que a gente entra e a tristeza nos recebe na porta. Tem lugares que a gente chega e a tristeza, ela se senta com a gente na sala. Mas o Senhor é poderoso para apagar toda a alegria, meu irmão, para apagar toda a tristeza. As oportunidades que foram desperdiçadas, Ele pode fazer em um ano o que parecia perdido por décadas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Que Deus, Ele pode fazer, sabe, em um ano. Deus, na verdade, pode fazer em um dia. Deus, na verdade, pode fazer em semanas. Aquilo que talvez foi uma década de perda, uma temporada de perda, como Israel está vivendo. Porque quando Deus, Ele declara que os céus estão abertos sobre uma nação ou sobre uma vida, essa vida então, Ele está dizendo, se alegre, porque é chegada um tempo de restituição sobre vocês. É chegado um tempo então, quando o céu está aberto, é chegado um tempo onde o inimigo, ele é envergonhado. O Senhor coloca ele debaixo dos seus pés.
O Senhor pisa na cabeça da serpente, do leão, e fala para nós, para como seus filhos: olha, eu estou tirando de vocês toda vergonha. Eu estou tirando de vocês toda vergonha. Toda vergonha. Vocês já não serão mais conhecidos pela vergonha, mas serão conhecidos pela abundância que eu vou derramar sobre a vida de vocês. Deus não restitui na mesma medida. Ele sempre vai restituir em abundância. A sua família pode viver um tempo, e eu oro por isso, que a sua família viva assim um tempo de restituição na área emocional. Quem precisa receber isso nessa manhã? Eu oro para que você tenha restituição e restauração na sua vida espiritual, na vida espiritual da sua casa. Quem recebe isso nessa manhã? Eu oro para que você receba, em nome de Jesus, restituição e restauração financeira. Quem recebe isso em nome de Jesus? Porque é isso que o Senhor, quando Ele diz: eu vim. O ladrão, ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas aonde tem que estar os nossos olhos, os nossos ouvidos? Tem que estar na última frase. Mas Ele está dizendo: mas eu vim, diz o Senhor. O ladrão pode ter vindo sim para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor está dizendo: mas eu vim, eu desci do céu. Eu desci do céu para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nós precisamos então orar por abundância. Nós precisamos então orar, e não estou dizendo, isso aqui não é teologia barata de prosperidade. Eu estou falando porque a prosperidade bíblica é diferente dessa prosperidade que a gente ouve por aí. Uma prosperidade vazia. Quando Jesus está dizendo que Ele veio para desfazer as obras do diabo, Ele está dizendo: olha, eu vim para desfazer as obras do maligno, diz o Senhor. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, Ele não está de nenhuma forma prometendo, riquezas. Isso pode sim acontecer. Eu creio num Deus que é dono do ouro e da prata, e Ele pode fazer infinitamente mais sobre nós. Mas a prosperidade bíblica, irmãos, a prosperidade bíblica não tem a ver com dinheiro. Tem muita gente rica que não é próspero. E tem muita gente que não é rica, mas vivem com abundância. Tem muita gente muito rica, que tem necessidade de tudo. E tem muita gente que não é tão rico assim, pelo contrário. Não falta nada para a sua vida, mas ali tudo, Porém, naquela casa há alegria, naquela casa há abundância, naquela casa há fartura, porque nessa casa se cumpre o que a promessa de Deus diz. Restituição começa com arrependimento. Diga comigo: restituição começa com arrependimento e retorno ao Senhor. De novo, restituição começa com arrependimento e retorno ao Senhor. O contexto de Joel é um chamado para o arrependimento. É quando o povo vai chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu dei brecha. Porque muitos dos assaltos que a gente vive tem a ver com brechas. Muitas das entradas que Satanás tem muitas vezes na nossa casa tem a ver com brechas. Tem a ver com uma palavra que foi dita. Tem a ver com muitas vezes no momento de nervosismo, de estresse, a gente declarou uma palavra sobre o casamento, sobre o filho, sobre as finanças. Muitas vezes, nesse ambiente, a gente se deu brecha, porque a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor. Esse ladrão, ele anda ao nosso derredor esperando uma oportunidade para entrar.
E só pode haver perda, e perdas recorrentes, e assaltos recorrentes, quando a porta está aberta, quando há frestas na parede, quando a gente deixou de vigiar e entrou mesmo. Ele não precisa de convite, ele não precisa de forma alguma. Tem gente que abre a porta, né? Tem gente que entra num nível, né? Essa semana eu estava vendo um vídeo que eu falei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa pode chamar Satanás, né? Na verdade eu vi um testemunho, não, na verdade é um testemunho, né? Se não virou bênção ainda, não é testemunho, é testemunho. De uma pessoa que estava contando na internet como ela prosperou, porque ela fez um pacto com Exu. E ela prosperou muito. Ela cresceu muito. Ela avançou muito. E ela está dizendo que o que Exu fez na vida dela em um mês, ela nunca viveu na vida dela. E eu falei assim, Jesus, misericórdia, Pai. Não é necessário esse nível de abertura, não. Para Satanás entrar, não é necessário fazer o que essa pessoa fez. Basta brechas. Basta brecha às vezes na casa, basta brechas às vezes na vida da igreja, basta brechas às vezes na nossa caminhada, basta abertura muitas vezes para que Satanás ele entre, e quando ele entra, ele vai fazer, irmãos, uma desgraça. É o nível de assalto que a gente olha e fala assim, meu Deus, como pode uma família estar vivendo isso? Como pode uma família estar vivendo, uma vida estar vivendo essa condição de perdas e de assaltos? O que está acontecendo? Brechas. E Deus está dizendo para o povo, vocês querem restituição? Eu vou dar, porque eu sou Deus misericordioso. Mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam rasgar as suas vestes. Vocês precisam rasgar os seus corações. Vocês precisam chegar diante da minha presença, sabe? E trazer arrependimento no seu coração, dizendo, Senhor, Tu és Deus da minha casa, Tu és Deus da minha família. E eu me arrependo tanto, Senhor, de ter aberto brechas para que Satanás entrasse, para que a gente vivesse tantas e tantas perdas, assaltos. Mas eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Um dia, Josué ele faz uma declaração muito forte, quando ele vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nação está começando um declínio. Joel vai vir lá na frente. Mas a nação está começando a viver um declínio. A nação está começando a virar as costas para Deus. E Josué, como líder dessa nação, está dizendo, vocês estão brincando com coisa séria. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. O que parece uma declaração de fé e uma oração tão bonita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, o que Josué está dizendo é, eu não sei a escolha de vocês. Eu não sei o que vocês vão preferir. Porém, eu e a minha casa, nós já fizemos uma escolha, eu e a minha casa, fecharemos todas as brechas. Eu e a minha casa não deixaremos mais que Satanás nos assalte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Podemos fazer essa decisão mais uma vez nessa manhã aqui, amém, irmão? Podemos declarar diante do mundo espiritual mais uma vez essa declaração aqui em nome de Jesus. Eu sei que tua casa já é do Senhor, eu sei. Mas eu queria que você declarasse comigo nessa manhã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Senhor, me perdoa se porventura eu abri brecha, se porventura meu marido abriu brecha, se porventura o meu filho, minha filha abriu brecha, se porventura a gente não vigiou na medida que a gente deveria vigiar. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Mas eu de novo faço um pacto com o Senhor nessa manhã. Eu de novo, Senhor, eu me achego no Teu presença, no Teu altar, e declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor nessa manhã, de chegar na minha casa hoje ainda, e pegar e fechar todas as brechas que eu abri. Todos os cantinhos, todas as frestas na parede. Eu oro, irmãos, eu oro para que o Espírito Santo te revele se tem brecha na minha casa, se tem brecha na tua casa, se tem brecha em qualquer lugar onde Satanás está entrando para roubar, que ele seja repreendido nessa manhã em nome de Jesus. Mas que haja na nossa vida um quebrantamento, como houve em Israel, para Deus falar isso. E Deus vai dizer para o povo: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, chuva em abundância, e vocês vão viver a abundância da minha parte, diz o Senhor.